Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo das equações do primeiro grau. Mas hoje nós vamos estudar uma equação do primeiro grau em particular, que é a chamada equação do primeiro grau fracionária, né? Uma equação fracionária é aquela em que as incógnitas aparecem no denominador ou no numerador das equações. Então, a equação do primeiro grau pode ser considerada fracionária quando o valor desconhecido aparece aqui no numerador ou aqui no denominador. Tá? Por enquanto, nós vamos estudar equações do primeiro grau onde o valor desconhecido aparece aqui no numerador, tá bom? Depois nós estaremos casos em que o valor desconhecido aparece no denominador. Basicamente, o que compõe uma equação fracionária são as chamadas frações algébricas, mas a diferença é que agora nós devemos encontrar um valor para essas variáveis. Nunca devemos esquecer que uma fração é um número escrito na forma p sobre q, onde o denominador q tem que ser diferente de zero. Por que o denominador q tem que ser diferente de zero? Porque não existe divisão por zero, né, turma? Existe zero dividido por qualquer outro valor, mas divisão por zero não se define, tá bom? Vamos ver aqui alguns casos sobre equações do primeiro grau fracionária. Tá? No exemplo 1, nós temos aí, vamos determinar qual é o valor de x na equação abaixo. Nós temos um número que multiplicado por 3 e adicionado 2, dividido o resultado por 2 é igual a 10. Tá bom? Nós podemos resolver essa equação fazendo o seguinte, utilizando a operação inversa. Esse 2 que está dividindo 3x mais 2 vai passar para o segundo membro multiplicando o 10. Então, nós teremos 3x mais 2 igual a 2 vezes 10, que vale 20. Chegando aqui, nós temos uma equação do primeiro grau comum, onde nós resolvemos deixando tudo que é letra no primeiro membro, tudo que é número no segundo. Lembrando que isso não é regra. A gente pode quebrar isso aí também fazendo o contrário, né? Mas por enquanto eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse 2 que é positivo, está no primeiro membro, e passar para o segundo membro negativo. Eu vou ter 3x igual a 20 menos 2. 20 menos 2 dá 18. Eu posso cancelar esse 3 que está multiplicando com 3 dividindo, ou então a gente usa o resumo dessa propriedade, que é simplesmente pegar esse 3 que está multiplicando aqui no primeiro membro e passar para o segundo membro dividindo. Então, x é igual a 18 dividido por 3, e 18 dividido por 3 dá 6. Esse é o valor de x na nossa primeira equação, né? 3 vezes 6 dá 18, 18 mais 2 dá 20, 20 dividido por 2 dá 10. No exemplo 2, nós temos aqui a expressão x sobre 4, ou 1 quarto de x, mais 24, igual a 5x sobre 18. Ou seja, 1 quarto de x mais 24 é igual a 5 oitavos de x. Qual é esse valor de x? Para iniciar a resolução dessa equação, como nós temos aí denominadores diferentes, nós precisamos igualar esses denominadores. E para esse processo, nós vamos utilizar o chamado mínimo múltiplo comum, ou MMC, de 4 e o de 8. Como 8 é múltiplo de 4, tá? Então o MMC nesse caso é 8. Mas se vocês fizerem a decomposição do 4 e 8, também vão achar MMC 8, tá bom? A chamada decomposição
simultânea, não é um número separado do outro, não, os dois ao mesmo tempo, tá? Então, o novo denominador é 8 para os três valores, tá? E quais serão os novos numeradores? Para determinar os novos numeradores, nós vamos fazer o seguinte: vamos pegar o MMC, dividir pelo denominador e o resultado multiplicar no numerador. Como assim, professor? 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes x, 2x. Tá? Mas aqui é como o denominador fosse 1. Então você pode fazer 8 dividido por 1, que dá 8, vezes 24, 192. Para poder encurtar o caminho, quando você não tiver denominador, não aparecer denominador, você já pode multiplicar direto. 8 vezes 24, 192. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 5x, 5x. Agora que os denominadores estão todos iguais, você vai desprezar esses denominadores e vai trabalhar apenas com os numeradores, tá? Ou seja, 2x mais 192 é igual a 5x. Vou pegar esse 5x, que é número, passar para o primeiro membro negativo. Aliás, letra, né? Vou pegar esse 5x, que é letra, passar para o primeiro membro negativo. E vou pegar esse 192, que é número, e passar para o segundo membro também negativo. Então, nós vamos ter 2x menos 5x igual a menos 192. 2x menos 5x dá menos 3x igual a menos 192. Quando você tiver uma resolução de uma equação desse tipo, em que o primeiro membro é negativo, o segundo termo nem interessa muito não. Você olha só para o primeiro termo. Se o primeiro termo for negativo, o primeiro membro, o que é que você faz? Você multiplica a equação todinha por menos 1. Para quê, professor? Para mudar todos os sinais da equação, mas principalmente o primeiro membro, tá certo? Para não ter problema com sinais. Então, quando eu multiplico por menos 1, 3x que está negativo fica positivo, e o 192 que está negativo também fica positivo. O 3 que está multiplicando vai passar para cá dividindo. X igual a 192 dividido por 3. E 192 dividido por 3 dá 64. Então, no exemplo 2, o valor de x é 164. Para saber se está correto, você substitui, tá bom? E verifica se o valor nos dois membros são iguais. Por exemplo, 64 dividido por 4 dá 16. 16 mais 24 dá 40. 5 vezes 64 dividido por 8. Você pode dividir logo 64 por 8, que dá 8. 8 vezes 5 também dá 40. Então, nesse caso, nosso x está correto. Tá bom? Exemplo 3. No exemplo 3, nós temos aqui a expressão x mais 2 dividido por 4, menos 5x sobre 3, igual a 2x menos 3 dividido por 2. Nós temos que ter bastante cuidado na resolução desse tipo de equação fracionária, tá? Porque aqui, como eu tenho mais de um termo no denominador, é possível que eu tenha que usar a propriedade distributiva da multiplicação para resolver, tá bom? Mas vamos lá. O MMC simultâneo de 4, 3 e 2 dá 12. Então, os três novos denominadores serão 12. E os numeradores, quem são os novos numeradores? Se muda o denominador, também muda o numerador. Bom, 12 dividido por 4 dá 3. Esse 3 vai multiplicar o x mais 2. Então, vou colocar aqui o 3 entre parênteses x mais 2. Significa dizer que o 3 tanto multiplica o x como multiplica
o 2. Menos 12 dividido por 3 dá 4. Esse 4 multiplica o 5x. Igual 12 dividido por 2 dá 6. O 6 tanto multiplica o 2x, como multiplica o menos 3. Tá bom? E agora que os denominadores estão iguais, nós vamos cancelar, vamos desprezar os denominadores e vamos trabalhar só com os numeradores. Esse 3 tanto multiplica o x como multiplica o 2. Então, 3 vezes x dá 3x e 3 vezes 2 dá 6. 3x mais 6. Menos 4 vezes 5x menos 20x. E esse 6 tanto multiplica o 2x como multiplica o menos 3. 6 vezes 2x dá 12x e 6 vezes menos 3 dá menos 18. Isso aqui virou uma equação comum, onde para resolver vamos colocar tudo que é letra no primeiro membro e tudo que é número no segundo. Então esse 12x que é letra positivo vai ter que passar para cá para o primeiro membro negativo. E esse 6 que é número vai ter que passar para o segundo membro também negativo, tá bom? Então 3x menos 20x menos 12x é igual a menos 18 menos 6. 3 menos 20 dá menos 17. Menos 17 menos 12 dá menos 29x. E menos 18 menos 6, menos 24. Notem que, de novo, o meu primeiro membro ficou negativo. Então, nesse caso, eu vou multiplicar a equação todinha por menos 1 para mudar todos os sinais. Tá? Então, esse 29x fica positivo e o 24 também fica positivo. Esse 29 que está multiplicando o x passa dividindo 24. X igual a 24 dividido por 29. Essa é a resposta da nossa equação. Lembrando que a nossa resposta pode ser negativa, pode ser positiva, pode ser fracionária, né? Pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos reais. Tá bom, pessoal? Então, vou deixar para vocês aí na nossa plataforma uma atividade com 5 questõezinhas para vocês responderem, 5 equações. Vão me devolver pela plataforma essa atividade. Lembrando que eu estou considerando essas atividades como média de atividade, participação de vocês, tá bom? Até o nosso próximo encontro e tchau!